paz do Senhor. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que nos concede de estar na sua presença, poder adorar o seu nome. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Carlos Roberto. Quero agradecê-lo por nos receber. Deus abençoe o senhor, sua família, ministério, todos os companheiros de ministério, pastores, irmãos. É um prazer estar convosco para compartilhar coisas espirituais. Livro de Neemias. Vamos ler o capítulo 6, apenas o versículo de número 3, mas eu peço a você que fique com a Bíblia aberta aí à mão, para nós olharmos alguns trechos deste livro e tirarmos aqui algo para o nosso enlevo espiritual e glorificação do nome do nosso Senhor. Neemias 6, amém, 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Eu estava essa tarde preocupado sobre o que dizer, o que falar em um culto tão importante. Todos eles são importantes, mas nós estamos num culto missionário e eu fiquei preocupado, dizendo: Deus, dá direção. Eu não quero apenas falar, eu quero trazer algo para a tua igreja como forma de direção que vem de ti. E o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de, juntamente convosco, analisar um pouco essa história de Neemias. Na verdade, é uma história que começa bem antes. Começa com o fim do cativeiro, porque o Deus que disse que levaria o povo para o cativeiro e levou, determinou através do profeta Jeremias que o cativeiro seria de só 70 anos. E esse mesmo Deus prometeu restauração para o seu povo. E essa restauração começou através de um imperador chamado Ciro, o qual recebeu a ordem de construir um templo de adoração ao Senhor em Jerusalém. Esdras registra isso no capítulo 1, versículos 1 a 3. Todos nós sabemos dos problemas, os percalços, as coisas que aconteceram, os levantes do inimigo no que diz respeito a essa reconstrução do templo, mas ela aconteceu como Deus havia determinado. O interessante é que parece que depois da reconstrução do templo, Jerusalém continuou caída. Jerusalém continuou no chão. Os problemas de miserabilidade na cidade eram terríveis. E aí, quando nós olhamos para o livro do Neemias, nós vemos que ele está recebendo uma delegação que vem daquela cidade caída. Isso aqui é mais ou menos 445 antes de Cristo. A ordem para a reconstrução saiu em 536. Então nós já estamos aí há muitos anos do início dessa reconstrução, dessa missão que foi dada a Judá de reconstruir. E agora nós estamos diante de uma situação de um homem que poderia dizer: não, eu não quero mexer com isso, eu estou bem, eu estou na capital do império, eu tenho um bom cargo, eu tenho acesso ao rei a hora que eu quiser, eu sou um homem que tem um cargo de confiança real, então deixa que outro se preocupe com isso, deixe que outra pessoa faça alguma coisa nessa obra que tem que ser feita. Mas nós percebemos que Neemias não tem esse tipo de pensamento. É um homem bem socialmente falando, é um homem que tem acesso ao rei, é um homem que tem bom cargo, mas é um homem que tem sensibilidade
sensibilidade para as coisas de Deus. Ele é sensível àquilo que Deus determinou como obra, como missão. E quando ele recebe esta delegação, a Bíblia diz que ele começou a perguntar. Sabe, amados irmãos, eu penso que há uma coisa que está faltando no que diz respeito à missão: é perguntar. As pessoas não perguntam mais sobre, elas não querem mais saber a respeito. Como é que está? Como é que está a obra em tal lugar? Como é que está a obra em tal país? Como é que está a obra em tal estado? O que é que a obra precisa lá? Parece que a maioria dos crentes estão dizendo: deixa isso com o pastor, deixa isso com a secretaria de missão. As pessoas já não se preocupam mais em saber o que Deus está fazendo, o que está precisando ser realizado, o que precisa ser investido, o que precisa ser feito. Mas Neemias tem essa sensibilidade. Como é que está a cidade? O que está acontecendo naquele local? Então a primeira coisa que a gente tira daqui com respeito à obra missionária é que nós precisamos perguntar mais sobre como estão as coisas, como é que as pessoas estão vivendo, o que está acontecendo lá. A realidade é que com o passar do tempo e o nosso crescimento, nós passamos a nos preocupar muito com a nossa vida, com a nossa história, com a nossa situação. Está na hora de começarmos a olhar para a situação daqueles que estão em miserabilidade, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão necessitados, porque infelizmente muita gente está vivendo o seguinte: eu estou bem, eu estou salvo, eu estou prosperando e eu não quero saber o que está acontecendo. Mas Deus esta noite está dizendo aos nossos corações: está na hora de nos preocuparmos mais com a obra missionária, está na hora de colocarmos o coração nessa obra. Então ele pergunta o que é que está acontecendo, e o relatório chega. E é por isso que esse relatório de como está é muito importante. Para quê? Para que a gente possa ser tocado. O relatório chega: a cidade está em miserabilidade, caída, como você sabe, arrasada, no chão. Os problemas se amontoam, se multiplicam. E ele diz que eles disseram isso para ele. E o versículo 4 do capítulo 1 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Olhe para mim, por favor, com todo carinho e respeito. Há quanto tempo você não chora por missão? Há quanto tempo nós não nos lamentamos pelas vidas que estão se perdendo? Nós somos uma igreja de um tempo que chega ao ponto de rir, porque uma vida se perdeu, porque pessoas morreram, porque na nossa concepção social elas deveriam morrer mesmo, porque elas trazem problema para a sociedade. Mas Deus chamou um povo para chorar junto com Ele pelas vidas que se perdem. Deus chamou um povo para sentir a dor que Ele sente por almas que descem ao inferno. Uma das coisas que me chama a atenção em Jesus, e sempre que Ele ia operar um milagre, isso é colocado: sentindo compaixão deles. Jesus era movido de íntima compaixão. Jesus era movido pela íntima compaixão. Ele ia aos locais, ele ia aos lugares, ele atravessava o mar para ir ao local onde tinha gente endemoniada, gente precisando de um milagre, gente precisando de uma transformação. Ele parava uma marcha por causa de um toque de uma mulher considerada imunda pela sociedade. Ele parava debaixo de árvores por causa de um homem que estava em cima, apenas querendo observá-lo. Está na hora de começarmos a parar para pensar naqueles que estão sofrendo, naqueles que estão passando dificuldades, naqueles que estão precisando de evangelização, naqueles que estão em situação de miserabilidade. E o texto diz que quando ele ouviu essa notícia,
Ele chorou. Está faltando quebrantamento de coração. Assunto é missão. Primeira coisa, ele perguntou. Segunda coisa, ele chorou. Ele se assentou e chorou. E é lindo que ele diz assim: e eu me lamentei por alguns dias. Não foi algo de um emocionalismo de momento. Foi algo que tocou profundamente o coração de Neemias. Foi algo que mexeu com o íntimo dele. E ele sentiu que ele precisava fazer alguma coisa. Porque ouvir a história dos miseráveis e não sentir desejo de fazer nada. Ouvir a história das pessoas que estão morrendo sem Cristo e não sentir desejo de fazer nada. Tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Tem alguma coisa errada com o meu coração. Se eu consigo saber que pessoas estão morrendo sem Cristo, sem Deus, mas eu não tenho vontade de fazer nada. Levante a mão comigo, por favor. Que o Espírito de Deus essa noite comece a mover o coração de todos nós que estamos aqui com respeito à obra missionária, com respeito a pessoas que estão sofrendo, com respeito a vidas que estão morrendo. Mas fazer o quê? Ele é um homem sob autoridade. Ele tem um rei para prestar conta. Ele não pode tomar uma atitude sozinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou orar. Eu vou jejuar. Porque eu preciso que Deus mova o coração do rei. Sabe, irmãos, hoje pela manhã o pastor salientou isso aqui. Vamos orar. Vamos orar. Vamos viver em oração. Vamos ter os nossos momentos do joelho, mas vamos passar o dia falando com Deus, conversando com Deus. Há muralhas que se levantaram e está difícil de cair. Por quê? E vamos ser sinceros, é porque está faltando oração. Há problemas que se apresentaram e está difícil de conviver com essa situação. Por quê? Porque está faltando oração. Tem muita gente gritando na praça e pouca gente de joelho no altar, na presença do Deus Todo-Poderoso. As coisas de Deus não se resolvem com os gritos de palavras de ordem, mas com os gritos de clamor pelo céu, para que Deus entre com providência. Vamos orar. Neemias foi orar ao Senhor. Estive, disse ele, jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora, sabe o que é lindo na oração de Neemias? E a gente vê isso na oração de Daniel e na oração da maioria dos profetas, servos de Deus que foram chamados para fazer alguma coisa. É que eles, quando oram, eles se colocam como parte do problema. Não é o problema deles, é o nosso problema. Eles sempre oravam dizendo: nossos pais pecaram, nossos pais erraram, nosso povo errou, e nós estamos nos humilhando na tua presença, para que o Senhor faça alguma coisa. Feche os olhos comigo, por favor, e diga: Senhor, esse problema não é só deles, esse problema é nosso.
É um problema que o Senhor colocou diante da tua igreja para resolver. Ore a Ele. Eu vou parar um minutinho aqui para você orar a Ele e dizer: Deus nos ajuda, Deus nos dá direção, Deus nos ajuda a fazer esta obra. Deus, há tanta gente morrendo, há tanta gente com fome, há tanta gente passando necessidade, há tanta gente que não consegue ouvir a palavra, há tanta gente, ó Deus, que precisa ouvir a tua voz através da tua igreja. Clame a Ele, por favor, esta noite de missões nacionais. Clame a Ele, diga: Deus, ajuda, nos dá direção, dá-nos direção sobre o que fazer, o que realizar, sobre o que podemos fazer para que essa obra seja realizada. Então, primeiro, ele não fica alheio, ele pergunta: eu quero saber. Está precisando? Está precisando de alguma coisa? Irmão, eu preciso ser sincero. Me dá uma tristeza. Às vezes eu chego em lugares e eu vejo os pastores quase que pedindo pelo amor de Deus ao povo para contribuir. Às vezes eu chego em igrejas que tem culto missionário e o pastor estabeleceu uma meta e às vezes tem que pedir 2, 3, 4 ofertas. Porque o povo não se sensibiliza com a realidade da obra missionária. E o pastor tem quase que ficar chorando na frente do púlpito. E ainda tem alguém que no final diz assim: não sei para que isso. Não sabe para que isso? É porque falta quebrantamento no nosso coração. Às vezes um homem de Deus tem que se humilhar para pedir o que não é para ele, porque falta quebrantamento no coração daqueles que estão ouvindo, porque falta desejo missionário. Às vezes eles têm que chorar, porque a gente não se sensibiliza mais. Neemias está nos ensinando: ore, clame, peça a Deus, peça direcionamento, peça a Ele para falar alguma coisa. E Neemias passou alguns dias orando, e nessa oração ele usa uma frase que eu queria usar com vocês aqui essa noite. No versículo 11 ele diz assim: concede que o teu servo seja bem sucedido hoje. Você pode levantar sua mão direita comigo e dizer: Senhor, concede à tua igreja aqui em Cubatão que ela seja bem sucedida nessa obra que tem que ser realizada. Agora ele vai para o rei. E aqui tem outra coisa muito importante para quem deseja fazer missão: é a disponibilidade para arriscar a sua vida por causa da obra. Porque se achegar de qualquer maneira no coração do imperador do mundo da época, podia acabar em morte. Achegar-se diante do rei entristecido, podia acabar em morte. Mas ele não teve medo de ir lá. Por quê? Porque ele já havia, e quem já orou e clamou pela ajuda do Deus do céu, não tem medo na hora decisiva, porque sabe que Deus ouve o clamor da sua igreja e do seu povo. Ele se achega diante do rei, pega o copo, coloca diante do rei a taça, e aí o rei diz para ele: o que está acontecendo? Eu estou parafraseando, irmão. O que está acontecendo, Neemias? Por que você está triste? Não é problema de coração, que eu sei, eu te conheço. Tem alguma coisa acontecendo. O homem que podia matá-lo, Will, está sensibilizado pela situação. É assim que Deus faz, irmão. Quando a igreja ora, Deus sensibiliza reis, Deus sensibiliza autoridades, Deus sensibiliza gente grande que podia impedir a coisa de acontecer, mas porque a igreja orou, Deus toca
coloca no coração das autoridades. Aleluia. Eu sei que essa igreja está orando, e eu estou profetizando aqui o que o Espírito está falando ao meu coração. Deus vai tocar em corações. Deus vai Deus vai quebrantar homens grandes. Deus vai quebrantar homens poderosos. Deus vai quebrantar homens que a gente nunca imaginou, e eles vão chegar e trazer aquilo que é necessário. Quem acredita nisso, levante a sua mão e dê glória ao nome de Jesus. Deus vai quebrantar. E Neemias então, e isso aqui é lindo, porque isso aqui é de uma sabedoria. Querer levantar uma cidade destruída por um império, isso é rebelião. É rebelião. Morre na hora. Como é que eu posso estar feliz se o túmulo dos meus antepassados está destruído? A cidade que serve como local para o túmulo do meu povo está no chão. Irmãos, tem hora que a gente tem que ter sabedoria. Tem hora que a gente tem que saber falar. Tem hora que a gente tem que pedir a Deus a direção para falar de forma que a obra não seja estragada, mas que as pessoas possam dar a condição. Para a gente encurtar a história, o rei, além de dar a permissão para ele ir fazer a obra, deu a condição para ele viajar e fazer o que tinha que ser feito. Porque é assim que o nosso Deus age quando nós oramos. É assim que o nosso Deus age quando o nosso coração está sensível para fazer a sua obra. É assim que nosso Deus age quando nós estamos dispostos a abdicar da capital do império para ir para uma cidade derribada para fazer a obra dele. Tem muita gente que quer fazer missão, mas quer fazer missão aonde? A gente precisa falar isso nos Estados Unidos. Não, eu quero fazer missão em Miami. Eu quero fazer missão aonde? Eu quero fazer missão na Europa. Ah, não, se for para sair daqui, para ir para a África, não quero não. Neemias era maior do que todos nós que estamos aqui, mas ele disse: eu largo isso aqui e vou para uma cidade que está no chão, porque uma cidade que está no chão, quando Deus resolve levantar, ele levanta e coloca na posição que ele quer. Eu observo muito, irmão, o pastor falou aqui de obras que investiram 30 anos. 30 anos investindo. E não tem retorno. E não tem volta. E esse pensamento de que tem que ter volta, volta é alma. Retorno de missão é vida salva. Se vier a moeda junto, veio, mas importante é o peixe. É o peixe que é importante. É a alma que tem que ser salva. Sabe por quê? Porque pode vir muito financeiramente, mas não vir muito espiritualmente. Mas quando as almas começam a se render, quando a trombeta tocar, essa igreja que ainda não sabe quem são, vai encontrar com eles lá no céu e vai glorificar a Deus pelo investimento feito. Você acha que eu vou deixar a minha cidade, o meu local, a minha família? Você acha que eu vou deixar tudo que eu tenho aqui para ir para lá? Se você ouvir a voz de Deus, deixa. Se for sensível à voz de Deus, deixa. Neemias vai. E quando chega lá, é interessante isso. Ele não fala com ninguém. Fica quieto, porque tem coisas que a gente tem que, a princípio, ficar quieto. À noite ele pega um animal e sai pela cidade para observar, vistoriar o que precisa ser feito. Aqui tem que ser arrumado, ali tem que ser feito, aqui precisa disso, ali. E ele passa a noite preparando tudo. E aí ele chega, eu chamo o povo.
E ele diz que falou uma coisa para o povo: a boa mão do Senhor. Que a melhor forma de convencer as pessoas a nos ajudar naquilo que nós temos que fazer é mostrar para elas que o Senhor está conosco, que isso não é uma invenção nossa, que isso não é algo que nós dissemos que vamos fazer, isso é algo que o Deus do céu projetou. A obra missionária foi algo que o Deus do céu projetou. E eu tenho uma notícia, todo mundo já sabe, mas pode ser que alguém aí na internet ainda não tenha entendido: a boa mão do Senhor está com essa igreja, a boa mão do Senhor está com esse ministério, a boa mão do Senhor. E aí o povo então se levanta e diz: levantemos e edifiquemos. Olhe para mim, Assembleia de Deus em Cubatão, ainda tem muita obra a realizar, ainda tem muita coisa a fazer, ainda tem muito investimento que é necessário, ainda tem muitas vidas para salvar. Eu achei lindo na leitura que foi feita, e a gente conhece bem, é que Jesus olha para o Pai e diz assim: dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Sabe, Deus tem coisas e projetos que Ele coloca na nossa mão, não é para outro ministério, não é para outra igreja, não é para outro pastor, é para essa igreja, é para esse ministério. Na eternidade Ele já determinou: esse povo, esse campo, esse ministério, essa igreja vai fazer a obra tal, vai fazer a obra tal, vai fazer a obra tal. E não adianta dizer: se você não quiser, Jesus levanta outra. Levanta não, Ele vai te quebrar, Ele vai te amassar, mas Ele vai te trazer e você vai fazer. Que é para nós, é para nós. Não adianta tentar escapar. A gente tem que levantar e fazer. Igreja de Jesus, levante a mão para cá, porque é um homem de Deus aqui, a quem foi dado o cajado nessa casa. Vocês que estão na internet, faz parte desse campo, digam assim: Pastor Carlos Roberto, nós estamos aqui. Nós sabemos que a boa mão do Senhor tem sido contigo, então pode contar conosco. Nós vamos levantar, nós vamos edificar, nós vamos fazer essa obra, nós vamos realizar o que Jesus Cristo nos chamou. E se é verdade o que você está dizendo, então abra glória a Deus e glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Conte conosco. E aí, vai para cá, porque se colocar à disposição é com a gente, colocar no lugar onde nós vamos trabalhar é com Ele. Se colocar à disposição é com o povo. Agora dizer para onde cada um vai é com Neemias. Você vai para tal lugar, 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 você vai para tal lugar. Isso é presidir. Você vai para tal lugar. Ah, eu não quero ir não. Não, Jesus não te perguntou se você quer ou não quer. Ele disse que você vai fazer e acabou. A direção é dele, é do jeito que ele quer. Você vai para tal lugar, você vai para tal lugar. Cadê aqueles que vão aonde o Senhor mandar e direcionar ao líder? Só que aí, meu pastor, lendo o texto, eu vi uma coisa. Até as mulheres foram lá e disseram: nós vamos ajudar. Essa mulherada é uma bênção.
Elas às vezes seguram e ajudam demais. Mas teve gente que disse não. O texto diz que eles são os nobres. Porque tem gente que se acha nobre. Tem gente que veste um ternozinho, viveu na manguaça, mas botou um terno, um dinheirinho no bolso, se acha nobre. Não, esse trabalho não é para mim. O senhor já viu o meu potencial? Não, esse lugar aqui, coloca eu para trabalhar no... Irmão, trabalhar é trabalhar, não importa o lugar. Deus não chamou para olhar lugar, Ele chamou para trabalhar, Ele chamou para fazer a obra, Ele chamou para investir na obra. O problema da missão às vezes é que tem gente que se acha nobre demais para fazer. Nobre demais. Você sabe de que família eu sou? Bom, eu estou entendendo que você é da família de Deus. As outras famílias ficam para lá, do lado de lá, lá fora, da porta para fora. Aí a gente vê qual família é maior e menor. Agora para dentro, aqui só tem uma família, só tem um pai da família. O nome dele é Deus Todo-Poderoso. Cadê aqueles que adoram a Ele? Então, da porta para dentro não tem nobre, da porta para dentro tem servo. Cadê o servo? Aleluia! Eu acho lindo Caleb, porque Caleb está com 85 anos. Tem alguém com 85 por aqui? Tem alguém com 80? 75? Ele podia chegar e dizer assim: Josué, a minha idade, arruma um lugarzinho bom aí para mim. Eu sei que a gente tem que conquistar, mas leve em consideração a minha história. A gente diz assim: tu sabe o que Deus falou por intermédio de Moisés a respeito de ti e de mim. Tu sabe o que ele disse. E tu sabe a minha idade na época. E tu sabe quantos anos eu tenho agora. Mas tem uma coisa: eu estou com tanta disposição, eu estou com a mesma disposição para entrar e para sair. Aí, sabe a parte que coube a ele? Hebron, Kiriat Arba, que é Hebron. E o que tinha em Hebron? Gigante. Arruma uma cadeira melhor para mim não, Caleb. Vai enfrentar gigante. Arruma um lugarzinho melhor para mim não, Caleb. A missão é de Deus. E quem quer fazer, vai enfrentar gigante. Vai fazer o que Deus mandou. E sabe o que é lindo depois? É que ele sobe em Kiriat Arba, toma, mata gigante, põe o nome, é Hebron. Aí Josué disse assim: Caleb, vem cá. Antes de Moisés morrer, ele deixou uma ordem aí para a gente fazer a tal da cidade de refúgio. Ele disse: são 6 cidades daquele Jordão, 6 cidades do lado de cá do Jordão, e uma delas é Hebron. Ele podia dizer: mas fui eu que conquistei, foi eu que lutei. Josué disse assim: olha, os arredores são seus, mas a cidade é dos levitas. Eu sei que foi você que conquistou e trabalhou. Eu estou profetizando para alguém. Os arredores são seus, mas a cidade pode trazer, que é dos levitas. Mas foi eu que lutei, pastor. Eu sei que foi você que lutou, porque Deus te deu força. Mas tem coisa aí que não é sua. Pode trazer, que é da obra missionária. Pode trazer, que é da obra missionária. Pode trazer, não segura. É da obra. Mas quem se sente nobre não quer. Agora, o grande problema da obra: os inimigos.
Porque eu aprendi uma coisa na minha carreira espiritual. Enquanto você está quieto, parado, o inimigo não faz nada. Começa a trabalhar. Enquanto a cidade está caída, nem sinal de inimigo. Começa a construir. Enquanto está lá tudo parado, não tem, ninguém levanta, ninguém fala nada. Começou a fazer, aí o inimigo aparece. E primeiro ele aparece como amigo. Vamos fazer a obra com você. Não, essa obra é nossa. Não, mas a gente ajuda. Não. Aqui a obra é nossa. Somos nós que vamos fazer. Depois ele aparece debochando. Não consegui nada. Mas irmão, se deboche parasse crente, a gente estava tudo morto. Porque o que mais aconteceu com a gente na nossa história foi ser debochado. Gentinha, povinho, povo incrédulo, povo chato, povo ultrapassado, povo retrógrado, povo sem cultura, povo sem isso, povo, os Bíblia, os Zé Ninguém, o povinho, pode debochar do jeito que quer. Sabe por quê? Porque nós sabemos quem somos nós sabemos o Deus que chamou, nós sabemos a posição que Ele nos colocou. Aí ele vai mudando técnicas. E tem algumas coisas aqui, rapidamente, que são importantes para a gente salientar. Já que tentamos fazer, não deixou, debochamos, não deixou, vamos tentar tirar ele da obra. Aí o recado vem. Qual é o recado? Vem encontrar com a gente, vamos conversar. Vem no Vale de Ono. Esse Vale de Ono ficava a 50 quilômetros de Samaria, mais ou menos. A intenção é o seguinte: a gente tira ele de Jerusalém, que é o campo dele, e traz ele para perto do nosso, porque aqui ele não tem como resistir. A Bíblia diz que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais, hein? E o diabo sabe disso. E para nos derrotar, sabe o que ele tem que fazer? Nos tirar de lá e nos levar para o campo dele, porque no campo dele a gente não tem força. E o inimigo sabe que se ele tira a gente do propósito, do local que Deus nos colocou, a gente perde a força. Tem que ter discernimento para fazer missão. Tem que saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Tem que saber toda a tramóia do inimigo. Mas essa noite toda a tramóia cai por terra, porque a igreja do Senhor continua de pé, fazendo a obra do Senhor. Segunda coisa importante aqui dentro dessa sessão aqui sobre o inimigo: você precisa ter compreensão da importância da obra. Sabe, eu sou itinerante já 99, são quase 27 anos de itinerância. E eu conheci muitos itinerantes que diziam assim: vai pregar naquela igrejinha? Eu olhava. Teve um cantor que começou a viajar comigo pelo Brasil. Aí um dia nós chegamos num local, era um templo pequeno, tinha umas 20 pessoas. E eu peguei e comecei a pregar. Aí quando eu acabei de pregar, orei pelas pessoas. Ele disse assim: você é um besta. Eu disse: por quê, irmão? Uma mensagem dessa, numa igrejinha dessa? Isso é mensagem de congresso. Não existe igrejinha. Existe igreja. Pode ter templo pequeno, mas é igreja. Se tem crente lá para ouvir Jesus falar, é igreja. Não importa se tenha 5 mil, 10 mil, 500, 100, 5 ou 3, é a igreja e merece o nosso melhor. Eu acho que eu ainda falei com o senhor sobre isso. Paulo diz assim: quem anseia, deseja o episcopado, excelente obra. Não importa onde seja, a obra é excelente. Sabe o que a gente precisa entender, meus companheiros?
é que Deus tem profetas específicos para locais específicos, mas o importante não é o local, é o ministério. Deus pega Daniel e coloca num palácio. Quem não queria profetizar no palácio? Mas ele pega Ezequiel e coloca no meio do povo que está no cativeiro. Aí na nossa visão já rebaixou. Você já pregou naquele congressão? Não. Você não tem ministério, não. Você já pregou naquele lugar? Não. Você não tem ministério, não. Aí Deus pega Jeremias e coloca lá no meio do povo, com a cidade sendo acabada, arrebentada e no fim destruída. E no final de tudo, tanto Jeremias quanto Ezequiel como Daniel são profetas do Deus Altíssimo, porque o que determina um profeta não é o local que ele profetiza, mas a mensagem que ele entrega. O que determina que a obra é grande não é o local onde ela é feita, mas é aquilo que Deus te deu para fazer. Não escolha local para fazer, faça o que Deus mandou. Levante a mão comigo e diga: estamos fazendo uma grande obra. Quem pode repetir isso? Quem pode repetir isso e dizer: estamos fazendo uma grande obra, estamos fazendo uma grande obra, e não vamos descer. Nós não vamos descer. Nós vamos continuar essa obra até o fim. Terceira coisa importante: firmeza de propósito, porque o versículo 4 diz que eles enviaram mensageiros 4 vezes, porque o inimigo faz de tudo para a gente parar. Ele manda uma vez, a gente não ouve, ele não se dá por satisfeito, para aquilo, não dá, não tem jeito, é muito longe, é muito distante, é muito problema, é muito investimento, para aquilo. E a gente está lutando e querendo fazer, daqui a pouco ele diz: para com aquilo, e daqui a pouco ele: para com aquilo, para com aquilo. Mas quem tem firmeza de propósito, não param. Eu não desço, não vai dar em nada. Quando que obra de Deus não deu em nada? Quando que Deus chamou a gente para fazer, não deu em nada. Aleluia. Eu gosto de ouvir os pregadores falando isso. Noé trabalhou 100 anos e só levou ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Mas começaram novamente a história da humanidade. Então não se trata da quantidade, se trata do propósito de Deus na tua vida. Se Deus te chamou para salvar um, lute para salvar um. Se Ele te chamou para salvar 10, lute para salvar 10. Se Ele te chamou para salvar 100, lute para salvar 100. Mas no final, o um que foi salvo lá é tão importante quanto os 100 que foi salvo aqui. Sabe por quê? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro perdido. Permaneça no teu propósito. Tenha firmeza no teu propósito. Não abandone o teu propósito. Não abandone o que Jesus te chamou para fazer. O inimigo vai tentar várias vezes, mas firme o teu pé e diga: não desço, não desço, não desço, não desço. Eu só desço se for na presença do Deus Todo-Poderoso. Cadê aqueles que só descem se for na presença? E para a gente concluir, e já agradecendo ao meu pastor, ao meu amigo também evangelista Will, e a todos os irmãos pela paciência que estão tendo comigo durante esses dias. Capítulo 6, versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. A gente vai ouvir isso todo dia. Mas ele olha para os céus e diz: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O senhor permite que eu ponha a igreja de pé, meu pastor? Fique de pé, por favor. O nosso clamor nesse momento será só um: fortalecimento. O tempo passa
E com o tempo a gente vai perdendo um pouco as forças. Os inimigos se levantam e às vezes eles vão nos machucando. Há momentos que a gente pensa que não dá mais, mas é nesse momento que a gente deve olhar para cima e dizer: fortalece a minha mão, fortalece a minha vida. A oração, queridos, não é uma oração do pregador para a igreja, é uma oração do pregador com a igreja. Nós vamos juntos levantar as mãos e clamar e dizer: Deus, eu preciso de força, eu preciso de renovo espiritual, eu preciso ser mais cheio da tua presença. E nós vamos dizer a Ele: Deus, não nos permita sair daqui esta noite da mesma forma como nós entramos. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos e comece a sua oração. Vai, comece a sua oração. Comece, vamos começar aqui do púlpito, meus companheiros de ministério. Fortalece, Senhor, fortalece os teus obreiros, fortalece os teus ministros, fortalece os teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Fortalece o teu ungido, fortalece o teu servo, toca no corpo físico do teu servo, Senhor, dá forças, Senhor, traz renovação para que ele continue fazendo essa grande obra. Toca no âmago do teu servo, no coração, no entendimento. Fortalece o teu filho, Senhor, fortalece o teu servo, Senhor, para que ele possa continuar fazendo esta grande obra. Fortalece-o espiritualmente, renova-o a cada dia, fortalece os teus obreiros, fortalece os teus ministros, Senhor, renova a tua igreja, renova, levante a mão, crente, renova as irmãs, renova as esposas de pastores, renova os diáconos, renova a mocidade, renova os adolescentes, fortalece. Ó Espírito do Trino Deus, onde houver mãos levantadas, corações quebrantados, comece a renovar, comece a encher do poder do teu Espírito Santo. Com respeito, coloque a mão no ombro de uma pessoa e ore por ela, ore dizendo: Deus, fortalece o teu filho, fortalece a tua serva. Fortalece a nossa mão, fortalece. Isso, ore mais, dá-me mais. Fortalece as nossas mãos.